Evangelho de São João, capítulo 4, versos 23 e 24. Nós vamos ler para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você que está em casa gostar do nosso conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar, ok? Nós estamos divulgando a palavra de Deus, estamos falando a respeito da palavra de Deus. É muito importante, você quer que a palavra de Deus vá mais longe, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, que é muito importante, tá bom? Vamos ler aqui, queridos, o Evangelho de São João, capítulo 4, versos 23 e 24, que diz assim: Mas a hora chega, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram é necessário que adorem em espírito e em verdade. Amém? Uma breve oração. Curve a fronte, falamos com o papai. Pai querido, Pai eterno, a palavra é tua e nós estamos na tua dependência. Venha falar conosco de uma maneira extraordinária. Já falou por meio dos louvores e agora é a palavra. Fala comigo, fala ao nosso intelecto através do nome e pelo nome de Jesus. Precisamos estar com os nossos ouvidos prontos a ouvir o que o Senhor vai falar conosco nesta maravilhosa hora. Amém? Amém. Vamos lá. Nós vamos falar sobre os adoradores que Deus procura. Os adoradores que Deus procura. O que nós vemos aqui? Primeiro, eu quero compartilhar com vocês o que significa adorador. O que significa adorador? Nós entendemos que o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi um encontro que atravessou barreiras sociais, barreiras culturais e barreiras espirituais. E até hoje, depois de Jesus só ter conversado, obviamente, com a mulher samaritana, até hoje é proposto onde estão os verdadeiros adoradores que, na verdade, adoram ou adorem a Deus pela verdade ou de verdade. Repetindo, aonde estão os verdadeiros adoradores que adorem a Deus de verdade? Amém? Porque eu disse qual o significado de um adorador. O que significa ser adorador que agrada a Deus? Qual o significado de um adorador que agrada a Deus? Porque a adoração hoje transformou-se em estilo de vida. As pessoas dizem, eu vou para a igreja, eu vou adorar, mas virou estilo de vida. Será que é isso? Não. Eu vou dizer para vocês que Deus busca os verdadeiros adoradores, partindo do princípio que quando nós vamos buscar um ouro, o ouro ele é refinado ou ele passa por um processo para ficar refinado. Sim ou sim? Assim também somos nós diante de Deus. A verdadeira adoração começa primeiro no interior, para depois ir para o exterior. Mas como? De que maneira? De que jeito? A mulher samaritana, ela estava meio confusa a respeito da adoração. Hoje, eu vejo que tem pessoas confusas ainda a respeito da adoração. Mas por quê, pastor? Porque não entende qual é o momento ou o que significa ser um verdadeiro adorador. O que é ser um verdadeiro adorador? Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser um verdadeiro adorador corretamente. Só é um verdadeiro adorador quem tem o Espírito Santo. E todos que aceitam Jesus têm o Espírito Santo. Não dá para nós selecionarmos quem tem e quem não tem o Espírito Santo, que é diferente do selo da promessa. Nós estamos aqui porque temos o Espírito Santo. Uma pessoa em sã consciência, ela vai ler a Bíblia. E se ela lê sem o Espírito Santo, é uma coisa.
Ela lê com o Espírito Santo, é outra coisa. Porque o Espírito Santo vai esclarecer, o Espírito Santo vai tirar as dúvidas, o Espírito Santo vai dar um norte para ela. Amém? Amém. Então, quando nós temos o Espírito Santo, tem fogo em nossa adoração. Quando nós não temos o Espírito Santo, dificilmente tem fogo na nossa adoração. Mas como assim? De que jeito? De que maneira? Uma pessoa me fez uma pergunta da igreja. Eu falei para ele que tem hinos que não sobe. Não passa nem do teto. E não passa mesmo. Aí ele perguntou, como isso, hinos que não sobem? Aí alguns cantores falaram assim que o que pega as pessoas são as melodias. Tem um hino que um camarada canta aí, e a melodia fala de suicídio, de morte, de tragédia. E as pessoas cantam. Porque a melodia, as pessoas não estão nem aí com a melodia. O verdadeiro adorador, ele vai se preocupar, sim, com a melodia ou com o estribilho, para não ficar cantando coisas erradas. Cantar direcionado pelo Espírito Santo. E Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores. Adoração não é um estilo de vida. Adorar a Deus é algo muito além do nosso entendimento. Amém? O que nós vemos aqui, então, em continuidade? O texto, ele aborda algo que era impensável de acontecer. Um judeu, que é Jesus, conversando com a mulher samaritana. Era impensável. Porque, embora o samaritano tenha raízes judaicas, são judeus também, mas tem um conflito entre eles, mas eles não se comunicavam, eles não se dão. E Jesus, ele quebrou uma grande barreira quando ele foi conversar com essa mulher. Porque ali existia o quê? Um propósito para a adoração. Para que aquela mulher entendesse o que é adoração. Porque muitas pessoas colocam-se a adoração como estilo de vida dentro de 4 paredes. Adoração, você adora a Deus em qualquer lugar, aonde você estiver. Amém? Jesus é judeu, a mulher samaritana. A mulher estava confusa sobre o local da verdadeira adoração. Qual era o local correto? Jerusalém ou Gerizim? Qual era o lugar correto? Se Deus procura os verdadeiros adoradores, verdadeiros em grego quer dizer apretinol, que significa genuíno e sem falsidade. A verdadeira adoração não tem que ter hipocrisia, não pode ser falso, tem que ser de coração íntegro, coração aberto, coração puro. Amém? Amém. E adorar, em grego, é proskuneo, ou proskuneo, que é reverência e submissão ao Senhor. E que as pessoas muitas vezes não querem ter, nem reverência, nem submissão, que é algo tão profundo, tão inexplicável, que parece que é explicável, mas não é. Hoje, no decorrer do culto que os irmãos estavam louvando, nós sentimos a verdadeira adoração quando nós cantamos para o Senhor. Amém? Isaías capítulo 29, verso 13, olha o que diz. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? A maioria das pessoas hoje esquece que o livro de Isaías está se cumprindo. As pessoas vão para a igreja, as pessoas acham que é um estilo de vida, mas honram ao Senhor com a boca, mas o coração está distante, longe de Deus. Amém? 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 Amém. Então, o que é a verdadeira adoração, então? Se não pode ter hipocrisia, não pode ter fingimento, é relacionamento. É simplesmente um relacionamento mais íntimo com Deus. Uma busca mais íntima com Deus. A adoração não depende de uma igreja sofisticada. Olha só. Agora mesmo nós falamos na parte das contribuições que nós iríamos fazer a igreja ficar bonita, a igreja ficar bela. Não depende disso para adorar ao Senhor. Não é uma igreja bonita, uma igreja bem preparada ou sofisticada para, como se fosse receber atores e atrizes ou tivesse um grande palco. Não é nada disso. É um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? A adoração não depende de música famosa. Então o que depende?
adoração, de uma entrega sincera. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que esquecer os nossos problemas e se entregar. Nós temos que olhar para a igreja no sentido vertical, não horizontal. Se eu olhar para a igreja no sentido horizontal, eu vou ver os problemas de cada um de vocês e não vamos nos concentrar diante de Deus. Para nós nos concentrar, para transformar na verdadeira adoração, nós precisamos olhar só para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Em outras palavras, nós temos que estar conectados com Deus. Está vendo? Nós nos conectamos com redes sociais e não perdemos tempo. Às vezes nós despertamos, a primeira coisa que vamos fazer, vai lá no celular. Vai ver as horas? Não. Quem está na rede social hoje? Vamos ver se o Marcelo está na rede social. Vamos ver se o Carlão, ver se o Vitelias está. Não. Nós temos que, primeiramente, conectar com Deus. De que forma conectar com Deus? De uma forma sincera, de uma forma espiritual. Como fazer para conectar com Deus de uma forma sincera e de uma forma espiritual? Nós temos que entender que quando nós conectamos com Deus, isso vai muito além de uma cerimônia externa. Porque as pessoas muitas vezes colocam algo como cerimônia externa para estar na presença, ou como ser um verdadeiro adorador de Deus, eles põem algo como cerimônia externa. E Deus não está preocupado com isso. Lembramos que os fariseus, os escribas, aqueles que participavam da sinagoga, eles se preocupavam muito com a estrutura da sinagoga, com a beleza da sinagoga. Igual Salomão também participou. Mas Deus está demonstrando para a mulher samaritana que ele não está preocupado com a estrutura física, mas com a estrutura espiritual. Por isso nós somos uma igreja de pequenos grupos, porque pequenos grupos podem se levantar verdadeiros adoradores para tocar violão, para tocar qualquer instrumento, porque Deus vai usar eles de uma maneira poderosa. Amém? E os nossos lábios também foram feitos para adorar ao Senhor. Quantos podem dizer glória a Jesus? Glória a Jesus. Uma planta, ela cresce enraizada, porque ela ficou enraizada, por isso que ela cresceu, e se ela for frutífera, ela vai dar fruto, se ela for de flor, ela vai florescer. E o crente? Só floresce o cristão quando ele está conectado com Deus. Se ele está conectado com Deus, ele floresce. Por isso que muitas pessoas, porque as pessoas atiram pedra em plantas frutíferas que tem goiaba, que tem mamão, que tem amora, que tem jabuticaba. Porque deu fruto. E está chamando a atenção. Despertou curiosidade. Vou pegar que fruto é esse. É jabuticaba, do pé de jabuticaba. É de goiaba, do pé de goiaba. Vou pegar, vou comer. Floresceu, todo mundo está enxergando. Assim é um cristão. O verdadeiro adorador, ele floresce também. As pessoas conseguem ver que ele é adorador do Senhor. Amém? Porque ela foi enraizada num grande solo. O solo aqui representa o nosso coração. Começa do coração a vontade de adorar. Às vezes nós não queremos ir para a igreja, quando nós lembramos ou despertamos, já estamos aqui adorando, esquecemos os problemas, esquecemos os filhos, esquecemos os netos, esquecemos o emprego, mas lembramos só de adorar ao Senhor. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês, quais foram os hinos que nós cantamos? Em espírito, poderoso Deus, e o 244 dá para cristão, louvar ao Senhor amoroso, não é isso mesmo? E o poderoso Deus. Isso só canta esses hinos quem quer adorar ao Senhor. Amém? Com verdadeira adoração. Glória a Jesus. Romanos 8,14. Somos filhos de Deus e Ele nos guia em oração e adoração. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ser adorador. E como nós fazemos para ser adorador? Temos que estar conectado. O tempo todo. Um momento que você fica desconectado, parece que as coisas não funcionam. Adorar na verdade significa, ou adorar de verdade significa adorar com entendimento e sinceridade. Paulo descreve lá no livro aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto. O que é um culto racional? Um culto em ordem.
um culto que se pensa, um culto que se adora de verdade. Não é o culto que nós vemos hoje com pula-pula. O Espírito Santo não é pula-pula. Para você que está do lado da tela, o Espírito Santo não é pula-pula. O Espírito Santo é educado. Muito educado. Os crentes vão na igreja, pula, bate a cabeça no teto, estica no chão, deita no chão, rola no chão. Não precisa nada disso. O Espírito Santo, ele é educado. Obviamente, quem é adorador tem que estar também alinhado com a palavra de Deus. Se não estiver alinhado com a palavra de Deus, fica difícil. A verdadeira adoração, ela exclui a hipocrisia e a falsidade. Por quê? Porque a verdadeira adoração vai tratar as outras pessoas com empatia. As pessoas vão olhar, ou você é adorador, eu também sou. Ou você é um levita, eu também sou. Aquele que adora o Senhor. Amém? Em Salmos capítulo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Porque hoje nós vemos um contingente de pessoas dizendo, eu sou crente. Por que as pessoas são cristãs e o Brasil não muda? Está cheio de adorador e o Brasil não muda. O irmão que nos antecedeu falou que não está acontecendo perseguição na igreja, contra a igreja. Está assim, sucintamente, bem vagarosamente, vem uma ordem aí para tirar os acessórios de alguns gabinetes de cunho religioso. Não sei se vocês viram. Nos gabinetes, é para retirar. Isso só é uma perseguição bem sucinta. O que é sucinta? Bem de leve. Para que as pessoas não percebem. Por quê? Tem muito adorador. Tem muito adorador verdadeiro. Tem muito adorador correto. Adorador que busca. Mas também tem adorador que a adoração dele não passa nem do teto. A adoração tem que passar do teto. A adoração tem que passar das nuvens. A adoração tem que chegar ao Senhor. O irmão que nos antecedeu, ele falou assim que o inimigo não gosta de uma boa música, de um bom louvor, de um bom tocador, de um bom guitarrista, de um bom baterista, de um bom tecladista, porque o louvor, parte de Deus, é algo que transcende o nosso entendimento, porque vem do céu para a terra. Amém? Glória a Jesus. Devemos examinar se a nossa vida ou a nossa adoração está baseada na verdade. A nossa adoração tem que estar baseada na verdade. O Pai procura adoradores. Que tipo de adoradores? Que tipo de adoradores que Deus procura? Adorador íntegro, sincero, que anda com honestidade, que trata e cumpre, que compra e paga, que não anda segundo o conselho dos ímpios, como diz em Salmos 1, mas que anda de acordo com a verdade. Hoje nós não vemos adoradores que querem seguir o que está escrito na palavra do Senhor. Eu posso adorar a Deus e posso adorar a Mamon. Mamon representa o dinheiro. Sim ou sim? Não dá para adorar os dois. Ou vou agradar um, ou vou entristecer a outro. Se eu quiser agradar a Deus, tem que ser só a Deus. Só o Senhor. Aí sim eu serei verdadeiro adorador. Se eu adorar Mamon, não estou agradando a Deus. Amém? Deus é criador de tudo. Ele quer intimidade com o homem. O relacionamento tinha sido desconstruído no Jardim do Éden. E agora aparece Jesus para reconstruir. Ou Jesus aparece como uma ponte para levar o homem a Deus, para fazer de novo o homem ser adorador. Quantos são adoradores nesta noite? Nós somos adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa o que acontecer. Não importa o tamanho da sua luta. Não importa o tamanho da sua situação. Mas você, nós somos adoradores. O que aconteceu com a mulher samaritana? Ela não poderia, ela só saía praticamente em horários propícios, porque as pessoas iam acusar ela. E depois, ela testemunhou do que Deus fez, Jesus fez na vida dela. E ela se tornou uma verdadeira adoradora que fez com que o evangelho fosse esparramado, levasse para outras pessoas, porque ela realmente entendeu que Jesus tocou no coração dela, no íntimo dela, e ela acabou sendo transformada. A verdadeira adoração transforma as pessoas. Tem pessoas que às vezes só de escutar um hino, ela se converte. Só de escutar um louvor, ela é transformada, porque a adoração vem lá do alto, do reino do céu, para a nossa vida. Amém? Lá no livro de Salmos, capítulo 6, verso 6,
diz que entre os mortos não existe adoração. Nós temos que adorar enquanto temos vida. Nós temos que adorar enquanto estamos vivos. Temos que adorar enquanto temos saúde. Temos que adorar enquanto nós temos oportunidade. Porque pode chegar um momento que não poderá se adorar ao Senhor. Um momento que o Espírito Santo vai ser retirado da terra e a igreja, aquele que se diz adorador vai insistir, vai pedir, mas não vai ter, porque o Espírito Santo foi embora e acabou. Você vai adorar qualquer outra coisa, menos ao Senhor. Mas enquanto tem tempo, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor, devemos servir ao Senhor, devemos mostrar para o mundo que somos verdadeiros adoradores. Amém? Glória a Deus, para nós irmos finalmente da mensagem. Adorar não é lugar, não é local, mas sim é atitude. Adorar em espírito é estar conectado com o Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo lhe dê a direção. E por último, adorar de verdade é estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? É estar alinhado com a palavra de Deus. Estar alinhado com a palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus tenha falado ao seu, ao meu, ao nosso coração.